final de semana. Amém? Sinto muito feliz de estar nessa casa pela primeira vez. Conheço meus amigos, como era na Deb, e quando eu disse que estaria aprendendo no seu ministério, como Cleberson Freitas, alguns pastores, louvo a Deus pela vida do pastor. Muito obrigado por permitir isso me acertar, meu amigo Regivan. Deus abençoe você, toda a sua casa. Meu amigo, a nova ovelha que trabalha conosco, o Vitor Gabriel. Deus abençoe e toda a igreja também, amém? Para nós ganharmos tempo, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Glória a Deus. Aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Chegamos um pouco atrasados, porque o nosso culto começa às 6 e termina às 8. E como não de costume, a gente pelo domingo, né? A gente não sai da congregação antes que acabe. Amém? Isso um pouco do nosso atraso. Glória a Deus. Versículo 3. E entrando um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: eu te ordeno, vá ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas? Lançarei a rede. Versículo 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe e rompia-se as redes. Amém? Seja glorificado o nome santo do Senhor. Todos nós sabemos que Pedro ele foi um grande pescador. Esse homem foi transformado por Jesus, se tornou um grande líder antes da sua queda, como também depois da sua restauração. Pedro foi um instrumento grande para abrir a porta do Evangelho, tanto para os judeus como para os gentios. Esse Pedro, a qual vamos falar nessa noite, Jesus o tirou atrás das redes e fez dele um grande pescador de homens. O texto que acabamos de ler, ele vai fazer alguns destaques. E o primeiro destaque, ele vai falar sobre o ensino de Jesus. O segundo, ele vai falar sobre a pesca maravilhosa. E o terceiro, o chamado de Pedro para ser pescador de homens. Quando a gente olha para esse texto, o interessante é porque um dos episódios mais marcantes do chamado de Pedro se deu à margem do mar. Quando a gente olha, o texto vai dizer que esses pescadores, Pedro, André, Tiago e João, eles eram sócios, empresários, mas eles passaram uma noite sem pescar nada. Eles voltaram agora sem sucesso. Eles voltavam de um labor noturno, exausto, e só que agora de rede vazia. O interessante porque se nós perguntássemos para Pedro no dia de hoje, e Pedro tivesse a oportunidade de escrever um livro literário para nós, acredito que Pedro descartaria essa noite da sua vida, porque foi uma noite que Pedro queria esquecer. Você já teve aquela noite frustrante? Aquele dia que, se você perguntasse para você mesmo, era uma noite que você não queria lembrar nunca mais? Foi uma noite que te marcou, foi um dia que te trouxe marcas, foi algo que te fez chorar? Possivelmente esse
foi a noite de Pedro. Não tinha nada para oferecer aos seus clientes. O saldo era negativo. O déficit do orçamento era certo. Mas ao mesmo tempo que eles lavavam as redes, a multidão apertava Jesus para ouvir os seus ensinos. As margens do lago da água doce, também chamado de lago de Genezaré, ou mar da Galileia. O interessante porque o texto mesmo vai dizer que Jesus entra no barco de Pedro, um barco que estava ancorado na praia, e agora Jesus vai dar uma ordem para esse Pedro, para ele afastar o seu barco da terra. Todos conseguem me ouvir aqui? Aleluia. O interessante porque quando Jesus entra no barco de Pedro, o próprio texto mesmo vai dizer que Pedro estava lavando a rede. Quando a gente olha para esse texto, a gente se faz algumas perguntas. Por quê? Porque Jesus vai fazer no barco de Pedro o seu púlpito para lançar a rede do Evangelho. Pedro, Jesus vai pegar agora a praia para ser o templo e da água espalhada um amplificador de som. Ali Jesus ensinava. E quando eu estava fazendo esse sermão, uma das perguntas que mais me veio à cabeça, e como nós estamos pregando no culto de missões, a pergunta que me fez a memória é: por que Jesus entra no barco de Pedro se tinha outros barcos? Eu vou repetir isso aqui. Por que Jesus decide logo entrar no barco de Pedro se tinha outros barcos? Por que Jesus se dirige a Pedro e não aos seus companheiros de pescaria para afastar o barco? Por que Jesus concentra a sua atenção nesse rude pregador? O interessante é porque quando olhamos o versículo 4 e 5, se você tiver com a sua Bíblia aberta, depois de Jesus despedir a multidão, Jesus se dirige a Pedro e não aos seus companheiros, e dando-lhe uma ordem expressa: afasta o teu barco da terra e vamos agora para a profundeza do... Já que nós estamos pregando sobre missões, isso aqui ardeu ao meu coração. Por quê? Porque se nós olharmos o texto, aonde Pedro foi ferido? Na profundeza do... Aonde Pedro queria esquecer? A noite que ele passou terrivelmente, uma frustração. Mas que negócio é esse que Jesus chega em sua presença, entra no seu barco, ensina no seu barco, e olha que interessante, porque Pedro, ele foi pescar, e todos nós que conhecemos e se aprofundamos nessa palavra, sabemos que a melhor hora de se pescar é à noite. Só que agora Jesus está olhando para Pedro e está dizendo: Pedro, voltaremos para a profundeza do mar de dia. Isso aqui é alguém que tem que ter muita fé no coração, meu irmão. Pedro olha para Jesus e diz o quê? Pescamos a noite toda e não pescamos nada, mas segundo a tua palavra. Observe comigo. Já parou para observar que a palavra entra no barco de Pedro? E se tiver um crente ligado aqui comigo, ele vai pegar isso aqui. A palavra entra no barco de Pedro. A palavra é pregada e ensinada do barco de Pedro. Depois que a palavra é ensinada, Deus convida Pedro a praticar a palavra. E a pergunta que você me faz é: por que Pedro passou a noite toda sem pescar nada? É porque no seu barco não tinha palavra. Porque aonde tem palavra, tem providência de Deus. Aonde tem palavra, tem transformação de Deus. Aonde tem palavra, tem libertação de Deus. Por quê? Porque aqui a causa nunca foi os peixes, mas foi Pedro. Quando Deus está convidando Pedro e a profundeza do mar, Deus está dizendo: antes de eu te chamar por uma obra missionária, eu tenho que curar você.
convicto, liberto e doutrinado diante de uma palavra, ele vai convicto. Por quê? Porque é a mesma palavra que o libertou tem poder para libertar alguém, tem poder para erguer alguém. Pregador, eu não entendi. Olha o que Paulo diz em Atos capítulo 16, versículo 30 em diante. Essa é a causa. Paulo tem outra direção. O Espírito do Senhor direciona a Macedônia, porque em sonho ele ouve uma voz pedindo-lhe socorro. Paulo chega lá, só que quando Paulo chega lá, o texto vai dizer que ele se depara com uma menina possessa de um demônio adivinhador. Só que o texto vai dizer que Paulo, ele por sabedoria, vai suportando aquilo por muitos dias. Só que Paulo agora coloca a mão sobre a cabeça da menina e expulsa o demônio. O texto diz que Paulo agora é preso, por quê? Porque deu prejuízo aos romanos. Só que uma menina que estava possessa agora está liberta. Paulo agora é levado à cadeia, a 7 cadeias abaixo. Só que quando Paulo chega lá, Paulo não fica de boca calada, porque Paulo entende que na missão, maior do que a nossa dor é a missão, maior do que a nossa lágrima é a causa, maior do que os nossos sofrimentos é o Evangelho. Aí a pergunta que eu faço para você nessa noite aqui, já que é um culto de missão, está disposto a sofrer por causa da causa? Está disposto a sofrer por causa do Evangelho? Está disposto a ser caluniado porque você entrou aonde ninguém tem capacidade de entrar ou coragem de entrar? Anderson Andrade, você está falando bobagem. Vou te mostrar na Bíblia. Êxodo capítulo 2, versículo 14. Moisés está matando o egípcio. Não matou, mas qual era a causa? A causa era para proteger o hebreu. Mas o mesmo Moisés que matou o egípcio para proteger o hebreu, os próprios hebreus olha para Moisés e diz: quem é você para tentar nos corrigir? Mas independente daquilo que Moisés fez, maior é a causa. Moisés estava sendo chamado de assassino, mas por causa do Evangelho. Aleluia, Jesus. Só que o nosso mal hoje, e eu falo da minha geração, é que pessoas querem chegar no Evangelho hoje e já querem pregar amanhã. Nem se libertaram ainda, nem se curaram das suas feridas ainda, mas já querem ser pregador do Evangelho. Jesus ensina para Pedro: Pedro, você vai ser pastor de ovelha. Através de você, você vai ganhar alma quando você for cheio do Espírito Santo. Mas eu tenho que curar você, Pedro. Aonde a causa chegou na sua vida, aquilo que te trouxe dor, é lá que eu tenho que te levar, porque lá também eu vou sarar você. Só que não, a minha geração hoje aceita Jesus hoje, e se nós pegamos a Bíblia, todo o tempo, irmão, os discípulos passaram um tempo de ensinamentos com Jesus. Moisés passou um tempo de ensinamento no deserto. Só que a questão não é pregar, é aquilo que nós pregamos. Já percebeu? Esses dias eu estava falando, hoje pela manhã, se não me falha a memória, eu estava no colégio da minha filha, e daqui a pouco a diretora olhou para mim e disse assim: pastor, eu estava querendo trazer um povo da Umbanda aqui. Eu falei: que legal, traz ele mesmo. Não, porque ele se sente muito com preconceito, porque só vocês evangélicos entram aqui e eles não entram. Eu falei: pode trazer eles aqui. Só que olha o interessante, irmão, alguém que não está preparado para fazer missão. Olha que tinha não só mais eu, mas tinha uma irmã do meu lado. Quando eu falei que poderia trazer aqui, só que eu não traria os meus filhos, porque isso também envolveria o mundo espiritual. Eu fui porque saí disso. Eu conheço, eu leio livros sobre isso. Eu gosto de ler para ter conhecimento. Só que quando eu falei pode trazer, uma irmã se levantou e disse assim: não pode trazer, porque isso é coisa do demônio. Isso é coisa do diabo. Possivelmente poderia ser verdade, e é verdade, mas ela não teve o quê? Sabedoria. Porque se
possivelmente eles viessem em nossa presença, a gente tem palavra de vida eterna para eles. Aí eu vou repetir novamente: nós temos palavra de vida eterna para eles. Nós temos palavra que liberta, nós temos palavra que restaura. E eu vou falar, irmão, o nosso mal, eu vejo crente com medo de receber testemunha de Jeová em suas casas. Não, na minha casa eles entram. Porque só não recebe, irmão, quem tem medo e quem não tem palavra. Porque quem tem palavra, pão vivo que desceu do céu, não tem medo de ninguém entrar na sua casa, irmão, porque você tem pão. Verdade. Só que infelizmente, olha o que o texto diz, a palavra entra no barco, a palavra ensina do barco, só que agora a palavra tem que ser praticada no barco. Jesus olha para Pedro e diz: vamos agora para a profundeza do irmão. Pedro olha para Jesus e diz: nós trabalhamos a noite inteira, mas só vamos segundo a sua palavra. Glória a Deus, aleluia. O experiente e mérito pescador responde a Jesus, dizendo que a pesca era a sua especialidade. Meu Deus, ele conhecia tudo acerca daquele mar, conhecia cada metro quadrado daquele lago. Ali era o seu território mais conhecido e mais explorado, era o campo de onde tirava o seu sustento. Pedro garante a Jesus que o mar não estava para peixe, que todo o esforço havia sido em vão, dominado por um realismo profundo. Ele vai manifestar a sua opinião de que qualquer outro esforço seria inútil. Pedro apresenta diante de Jesus a sua lógica fria, a sua experiência madura, a sua certeza experimental, mas ao mesmo tempo, porém, que expressa a sua convicção total, a impossibilidade do êxito. Só que agora Pedro é movido por uma fé robusta. Eu vou repetir: Pedro agora é movido por uma fé robusta e olha para o Cristo e diz: mestre, sobre a tua palavra, eu vou repetir, sobre a tua palavra eu lançarei. Oh meu Deus do céu, Pedro oscila entre a realidade desanimadora da experiência frustrante e a fé vitoriosa, entre a improbabilidade do esforço humano e a manifestação do poder de Deus. Ao mesmo tempo que Pedro diz que a pescaria já havia sido feita e nenhum resultado ele conseguiu, ele se dispõe a agir novamente sobre a ordem de Jesus Cristo. É alguém olhar para Paulo e dizer assim: Paulo, por que tu está preso? Paulo, por que tu está preso, Paulo? Porque acabei de libertar o Cristo que estava em mim, acabou de libertar uma menina que estava possessa de demônios. Aí o texto diz que Paulo está na cadeia. Isso aqui é para quem tem fé, irmão. Porque missão não é para qualquer um. Missão é para quem tem coragem. Missão é para quem acredita naquilo que ninguém mais acredita. E vou dizer uma coisa para você: teologicamente, o maior pregador da Bíblia foi Noé. Por quê? Porque ele tem um projeto de Deus, mas Deus falou: coloca o teu projeto na arca. Quem é a tua família? Porque não adianta a gente ter palavra para todo mundo se a gente não tem palavra para nossa casa. Não adianta nós ter palavra para o filho dos outros se nós não tem palavra para nossa casa. Não adianta nós cremos que o filho de alguém pode ser restaurado e o nosso filho não tem condições de ser restaurado. Deus está dizendo para alguém aqui: Deus está mandando dizer para alguém: a mesma palavra que eu te uso para levantar alguém é a mesma palavra que vai levantar a tua casa. A mesma palavra. Pedro agora não está sobre a autoridade humana,
sai de uma baixa de uma palavra, ele pode andar por onde for, ele pode chegar aonde for. Aonde ele chega tem providência de Deus, aonde ele chega tem libertação, aonde ele chega. Só que infelizmente, a gente tem palavra para todo mundo, irmão, e vou dizer para você, se você quer fazer missão, mas você é um incrédulo, desiste disso. Porque fazer missão é ver você alguém caído. E eu falo porque passei por isso. Hoje eu sou pastor de congregação, mas eu fui um missionário, de chegar na madrugada com uma caixinha. É por isso que pessoas hoje olham para mim e dizem, é fácil hoje, você está pregando para tudo que é canto. Mas engraçado que ninguém me viu no sol quente de meio-dia com uma caixinha na mão e pregando o evangelho de Cristo. Tem que ter coragem. Finalizo aqui, que meu pastor me deu um horário. Eu sou de pastor de congregação, sei como que é. Ó, clica aqui. Está disposto a perder por causa da missão? Eita, meu Deus. Aleluia, Deus. Fechei. Vou repetir. Está disposto a abrir mão do barco? Do peixe? Para seguir Jesus? Porque quando Pedro pescou, irmão, a pesca foi tão maravilhosa que o texto diz que ele teve que chamar outros barquinhos para o ajudá-lo. Mas esse aqui eu achei lindo, irmão, porque independente de conhecimento teológico, eu gosto do detalhe que a Bíblia nos dá. Pedro chega na beira da terra, da praia. Quando ele chega, Jesus diz assim, abre mão dos peixes para andar comigo. Eu vou repetir novamente. Ele chega na terra, Deus já diz assim para ele, abre mão do peixe para andar comigo, porque a partir de hoje, tu não será mais pescador de peixe, tu será pescador de homens. Deus estava dizendo para Pedro, chega de pegar coisa viva para matar, está na hora de tu pegar coisa para fazer viver. Eu vou repetir porque o Espírito te pegou e abriu a boca para dar glória. Está na hora de tu pegar coisa viva para matar, e está na hora de tu pegar coisa morta para fazer viver. Meu Deus do céu, Pedro. O Pedrão, meu irmão. O Pedrão abriu mão de rede, abriu mão de barco, abriu mão de peixe para se tornar um pastor de ovelhas. Glória a Deus. Se Deus me der outra oportunidade, a gente finaliza isso aqui. Glória a Jesus. Aleluia. Pastor, o que o senhor quis dizer com isso, pastor? Eu aplico agora. Não vai para a missão se você estiver ferido. Não vai para a missão se você estiver frustrado. Se cure primeiro. Se trate primeiro. Eu posso falar, eu entrei em depressão ano passado, eu entrei. Eu tive que parar todas as minhas agendas. Fiquei de 4 a 5 meses sem pregar. Porque não adianta eu pregar para alguém se eu mesmo. Então nessa noite a palavra que eu dou para alguém nesse culto de missões, irmão. Saia para lá, mas saia curado. E diga para alguém, o mesmo Jesus que me curou tem poder para curar você também. Eu vou repetir. Fale para alguém lá fora, o mesmo Jesus que restaurou a minha vida é o mesmo Jesus que quer restaurar a sua. Feche os seus olhos. Senhor Deus, nós te agradecemos porque até aqui o Senhor nos conduziu. Pai, se não fosse a tua mão poderosa, se não fosse a tua palavra, se não fosse a tua presença, o apóstolo mesmo Paulo vai dizer, Pai amado, que é na nossa fraqueza que o seu poder nos aperfeiçoa. Pai amado, que o Senhor possa nos levantar como mão forte e poderosa nesses últimos dias. Pai, dias que estão chegando, Pai, e não será fácil. Assim como o apóstolo Paulo disse para Timóteo, serão dias trabalhosos. Dia, Deus amado, que não suportarão mais, Deus amado, a tua palavra, a doutrina, Senhor. Mas a igreja aqui, Deus amado, Pai, que da Tebe, aqui do Paquetá, vai se levantar forte. Deus amado, cheio de armadura, Senhor, para ir para o campo de batalha, para levar a palavra de salvação para quem está ferido, para levar a palavra para quem está desanimado. É o que eu profetizo aqui nessa noite, Pai, que nessa noite o Senhor levantará um exército poderoso, pronto para a batalha, e o nome do Senhor será glorificado. Amém? Amém. Se o pastor me permitir,
essa mensagem outra vez. Amém? Glória a Deus. Amém, Jesus. Vamos cantar? Vou pescar os pecadores para ti,